Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos planos mais ambiciosos alguma vez criados, a Agenda 2030 das Nações Unidas. E olhem, vamos pensar nisto não como um simples documento, mas sim como um roteiro, um compromisso global para de facto redesenhar o nosso futuro, tanto da humanidade como do planeta. Esta frase, logo do preâmbulo da agenda, é potentíssima. Diz quase tudo, não é verdade? Não estamos a falar de meras intenções. É uma promessa ousada que mostra bem a urgência e, ao mesmo tempo, a esperança que servem de base a todo este projeto. Muito bem. Vamos lá a isto. Para percebermos realmente de onde vem a Agenda 2030, temos de fazer uma pequena viagem no tempo até 2015 e espreitar o estado do mundo naquela altura. Ora, em 2015, o mundo encontrava-se numa encruzilhada. De um lado, tínhamos desafios, gigantescos. Desigualdades a aumentar, instabilidade, a ameaça cada vez mais real das alterações climáticas, mas do outro lado havia também sinais de esperança. Progressos na redução da pobreza, avanços tecnológicos. Era claro que era preciso fazer alguma coisa, um plano de ação que fosse verdadeiramente global e coordenado. E a resposta foi precisamente esta, a Agenda 2030. A grande diferença aqui é a palavra universal. Ao contrário de outros planos, este não era só para os países em desenvolvimento. Não, era um compromisso assumido por todas as nações para transformarem o mundo em conjunto. Claro que um plano com esta ambição toda precisa de uma estrutura, de uma base sólida para não se perder. E a Agenda 2030 tem-na, assente em 5 pilares fundamentais. Esses pilares são conhecidos como os 5 Ps. É uma forma simples de nos lembrarmos das 5 áreas que são absolutamente cruciais. Eles são a chave para organizar esta visão complexa, porque cobrem todas as dimensões do que significa desenvolvimento sustentável. Vamos ver cada um deles. O primeiro P, pessoas. Isto põe o bem-estar humano, cada pessoa, no centro de tudo. A grande meta aqui é garantir que ninguém, mas mesmo ninguém, fica para trás. O foco está na dignidade, na igualdade e em assegurar as necessidades mais básicas. A seguir, temos o segundo P, planeta. Este pilar parte de um reconhecimento muito simples. A nossa sobrevivência depende de um ambiente saudável. Por isso, apela a uma gestão muito mais responsável dos recursos e a uma ação climática, decisiva, para protegermos a nossa casa comum, não só para nós, mas para quem vem a seguir. O terceiro pilar é prosperidade. Mas atenção, não se trata de prosperidade a qualquer custo. A visão aqui é de um crescimento económico que seja inclusivo e sustentável. Um progresso que beneficie toda a gente sem esgotar os recursos do planeta no processo. O quarto P é paz. E aqui encontramos uma ideia que é absolutamente central. O desenvolvimento não consegue florescer no meio de conflitos. E a paz é sempre frágil se não houver um desenvolvimento justo e inclusivo. São, na verdade, duas faces da mesma moeda. E por fim, o quinto P, parceria. Podemos pensar neste pilar como o motor que faz os outros 4 andarem para a frente. É o reconhecimento de que ninguém, nenhum governo, nenhuma empresa, nenhuma pessoa consegue atingir estes objetivos sozinho. A colaboração global não é só importante, é absolutamente essencial. Ok, mas como é que estas 5 grandes ideias, estes pilares, se transformam em ações concretas no terreno? Bem, é aí que entram os 17 Objetivos Globais. O coração da agenda está mesmo aqui, nestes números. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que depois se desdobram em 169 metas muito específicas. É isto que transforma os 5 Ps num plano de ação detalhado para o mundo inteiro. Os primeiros 5 objetivos, como se pode ver, estão diretamente ligados ao pilar pessoas. Vão diretos às necessidades humanas mais fundamentais. Acabar com a pobreza e a fome, claro, mas também garantir acesso à saúde e educação de qualidade e lutar pela igualdade de género. Este conjunto de objetivos, por sua vez, dá corpo ao pilar planeta. O foco aqui é a proteção dos nossos ecossistemas, que são vitais. Estamos a falar de tudo, desde garantir água potável, a proteger os oceanos e as florestas, até, claro, tomar medidas sérias em relação ao clima. Os objetivos da prosperidade mostram-nos o caminho para construir economias que funcionem para toda a gente. Isto passa por ter energias limpas e acessíveis, trabalho digno, mais inovação e, um ponto crucial, reduzir as desigualdades tanto dentro dos países como entre eles. O pilar paz materializa-se aqui, no Objetivo 16. O seu grande foco é construir instituições que sejam fortes, justas, transparentes e que garantam que toda a gente tenha acesso à justiça. É a base para sociedades pacíficas. E, por fim, o Objetivo 17, que é o espelho do pilar parceria. Este é,
de certa forma, o objetivo que faz a ligação entre todos os outros. Ele detalha como é que a cooperação global, a nível financeiro, tecnológico, comercial, pode mesmo transformar a agenda em realidade. Já vimos o que. Agora vamos olhar para o como. Afinal, como é que se põe em prática um plano desta dimensão? E esta é a pergunta do $1 milhão, não é? Porque uma lista de objetivos, por mais nobre que seja, é só uma lista. Mas a Agenda 2030 foi pensada para incluir os mecanismos para a sua própria concretização. E a resposta está, em grande parte, precisamente no Objetivo 17. Ele cria a estrutura para esta tal parceria global, uma parceria que mobiliza dinheiro, que partilha tecnologia e conhecimento e que ajuda a fortalecer as capacidades de cada país para que possam ser eles a liderar o seu próprio desenvolvimento. Para terminarmos, vamos voltar só por um momento à visão grandiosa e inspiradora que está no coração de toda esta agenda. No fundo, a Agenda 2030 é muito mais do que um documento oficial das Nações Unidas. É um verdadeiro apelo à ação dirigido a toda a humanidade. A ideia principal é que o seu sucesso depende do envolvimento de todos, governos, claro, mas também da sociedade civil, das empresas e, na verdade, de cada um de nós. E terminamos com esta pergunta, uma pergunta poderosa, adaptada do próprio texto da agenda. Acho que resume, na perfeição, a enormidade do que está em jogo. Porque, no fim de contas, a Agenda 2030 não é só um plano. É um teste histórico, um desafio para a nossa geração.